Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, iniciando as saudações com o nosso estimado desembargador Francisco José Menche, muito digno vice-presidente e corregedor eleitoral da Casa, aos desembargadores eleitorais Silvio Ronaldo de Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli e Oyama de Assis Brasil Moraes, e ao desembargador federal Luiz Alberto da Azevedo Orvalho. Saudação ao doutor Rogério Vargas, que vai secretariar a nossa sessão, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, e uma saudação ao doutor Alexandre Melo Soares, que vai atuar no primeiro julgamento da pauta. E uma saudação, dessa vez de propósito, de fato, deixei para depois, uma saudação muito especial ao nosso doutor Fábio Wenzon, que hoje, ao que me consta, está na sua última sessão desta corte, e que confesso que me pegou de surpresa. Eu pensei que ainda teríamos algumas sessões a mais. Mas, de qualquer maneira, eu não posso deixar de registrar, e depois passarei a palavra aos colegas que o desejarem, depois da fala do doutor Fábio, o sentimento de perda que passa por todos nós. O doutor Fábio, nesse tempo que eu venho atuando no Tribunal Regional Eleitoral, encantou a todos nós, com a sua condição pessoal, com a sua sensibilidade, atrelada a um conhecimento jurídico invejável. E a sua dedicação. O doutor Fábio cansou de revisar e revisar os pareceres até que se amoldassem à definição que entendia como a mais adequada, a mais oportuna e, para não dizer, a mais correta. Num labor, às vezes, incansável, né? Varando noites e até madrugadas, nos períodos de maior atuação dessa corte eleitoral. De sorte que é o ciclo da vida, né? São aqueles ritos de passagem, né? Que todos nós, tantas vezes, nos submetemos. Mas quero lhe dizer, doutor Fábio, a minha admiração por Vossa Excelência, o respeito, tanto como pessoa humana, como profissional, que Vossa Excelência me causou e causou em todos nós. E que estendo a sua condição de, não vou dizer chefe de família, porque já não se poderia mais usar essa expressão, mas a sua condição familiar, que a todos nós encanta, né, pelo que o seu núcleo familiar tem consigo e a sua dedicação a ele. Doutor Fábio, eu tenho certeza que ainda vamos nos encontrar em outros momentos, não é? E que esse não é uma despedida, mas até logo, né? Quem sabe Vossa Excelência venha, e assim desejo, a compor essa corte eleitoral, como tantos outros colegas seus que vieram do Ministério Público Eleitoral e depois vieram a integrar esse Tribunal Eleitoral. E Vossa Excelência não vai se furtar a uma despedida mais sensível, mais expressiva e mais intimista que iremos fazer com Vossa Excelência, já que alguns colegas já encarregados nesse mistério. Doutor Fábio, tenha a palavra. Excelentíssimo presidente do Egresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Armínio Minda Rosa, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Rogério Vargas, quem saúde todos os servidores, uma saudação ao doutor Alexandre Melo, a quem eu peço desculpa por postergar um pouco o início da sua sustentação oral, mas realmente é um momento que eu gostaria de falar alguma coisa, porque foram 4 anos, e para não me alongar demais, aquela advertência que é sempre trazida, de que às vezes no improviso a gente acaba se alongando demais, eu escrevi algumas coisas e gostaria de lê-las. E peço a compreensão, porque depois de todo esse tempo, assim, alguma coisa a gente tem que ter a dizer, né? Então, mas não vai ser muito longo também.
Eu gostaria de me despedir da Corte nessa minha última sessão como Procurador Regional Eleitoral. Meu mandato deveria ter... em princípio, o meu mandato termina amanhã, né? De qualquer maneira, essa é a minha última... Ainda que não terminasse, que houvesse alguma prorrogação que seja, porque ainda não saíram as portarias, nem nada, enfim, eu não venho mais para nenhuma sessão da Corte, né? Porque depois eu tenho férias, enfim, não venho mais. Essa é realmente a minha última sessão. Foram 4 anos, 2 como Procurador Regional Eleitoral Substituto e 2 como titular. Nesse sentido, atuamos nos processos remanescentes das eleições de 2016, eleições de 2018 e agora de 2020. Passamos pela presidência do desembargador Marchionati, Dallagnol, Marilene, Vilarinho e agora, com muita satisfação, pela presidência de Vossa Excelência, desembargador Arminio. Dentre os desembargadores, tivemos o prazer de trabalhar com os desembargadores federais João Batista e Thompson Flores, com os desembargadores na vaga dos juízes estaduais Baini, Fraga, Lozecan, Gustavo de Fentela. Igualmente com os desembargadores na vaga dos juristas Banura, Maffini e Miguel Ramos. Nesse tempo mais recente, me sinto um privilegiado de poder atuar perante a atual composição. O convívio com o desembargador Silvio, nosso decano, e um modelo a ser seguido é o mais antigo, permeia todo esse período. Da mesma forma com o desembargador Gerson, a quem agradeço pelo aprendizado nessa jornada. Com os desembargadores Mesh, Orvali, Butelli e Oyama, nosso contato no litoral é mais recente, mas suficiente para testar a competência e dedicação de Vossas Excelências. Teria sido um prazer continuar esse convívio. E, presidente, com Vossa Excelência, ainda na Corregedoria, enfrentamos essas eleições de 2020. E foi uma honra ter-lhe conhecido. Eu sou um admirador, isso é de coração que eu falo realmente, da sua inteligência e bom senso. Às vezes essas qualidades estão apartadas, né? Aí até, às vezes é bem complicado, mas não é o seu caso. Nos últimos 2 anos, às vezes parece que nós... Pode parecer que há uma divergência, às vezes, nas posições do Ministério Público, parecer que há mais divergência do que existe. Por quê? Porque nas sustentações orais, eu sustento quando há divergência. Quando não há divergência, eu não sustento. Então, pode parecer, para quem vê nossas sessões, que existe muita divergência, mas os dados não mostram isso, né? Nesses últimos 2 anos, aí eu falo dos últimos 2 anos, né, foram 2.547 pareceres. E nas ciências de acórdão, nós temos aqui ciências de acórdão favorável em 1.951 acórdãos, ciências de acórdão desfavorável em 169 e de parcialmente favorável em 224. Então, na verdade, os números mostram o contrário, que existe uma grande convergência nas nossas posições. Excelência, nós conduzimos a nossa atuação nesse período na busca da verdade eleitoral e da isonomia, na tentativa de conferir efetividade à democracia representativa. Buscamos ainda a tutela do patrimônio público, hoje destinado em parte ao financiamento das campanhas, e ainda assegurar ações afirmativas, como é o caso da cota de gênero. Fizemos o que estava ao nosso alcance, mas eu confesso que sinto a falta daquilo que eu referi em algumas sustentações orais, ou seja, de uma arquitetura jurídica que impeça o ilícito. Me preocupa ainda mais as tentativas de enfraquecimento do sistema de controles da Justiça Eleitoral, incluídas na proposta de reforma do novo Código Eleitoral. Qual a razão para reduzir o prazo para ações eleitorais desconstitutivas de mandato, de diploma ou de mandato, ações por compra de voto, abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, cujos prazos eram até a diplomação, agora ficaram reduzidos para 15 dias após as eleições, naquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Quando se sabe que vigora no direito eleitoral, notadamente para essas ações, em que está em jogo o voto do eleitor, o princípio indúbio para o sufrágio, ou para o sufrágio. É dizer, para essas ações, para essas ações desconstitutivas de mandato ou diploma, que tutelam os bens jurídicos mais caros, existe uma prova robusta, exatamente porque nós estamos aí, está em jogo ali o voto. E reduz o prazo, vai ser reduzido o prazo para que se possa instruir a investigação necessária para colher essa prova. Qual a justificativa para isso? Exatamente num processo como esse, nós precisamos de um prazo maior para poder instruir essas ações. Por quê? Por que a redução desse prazo? Ao mesmo tempo em que se aprova um aumento significativo do FEF, ocorre a proposta de redução da pena para apropriação de recursos públicos destinados à campanha eleitoral. E hoje já não é alta, vai de 2 a 6 anos, passa para 2 a 5 anos. E assim tem várias outras propostas ali que, na verdade, me parece um retrocesso. Tem algumas coisas positivas, evidente, tem coisas positivas. E a sistematização, ela é positiva, é bom que tenhamos um novo Código Eleitoral. Mas há muita coisa ali que não atende interesse da sociedade. Eu entendo, da minha parte,
né? Eu integro a sociedade, me parece que não atende o interesse da sociedade. E surpreende a urgência com que foi aprovado o projeto de novo Código Eleitoral na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Exatamente porque aqueles que estão aprovando o Código Eleitoral são interessados, pois ali, exatamente porque eles são os interessados, pois ali estarão as regras para a sua futura reeleição, com mais razão se justifica a ampla discussão e participação da sociedade na sua elaboração. Audiências públicas, temáticas, vamos falar de prestação de contas, audiências públicas, e vamos aí dar um ano de contato com a sociedade, de debate público a respeito do novo Código Florestal, do novo Código Eleitoral. Estou com o florestal também na minha cabeça, daqui a pouco estou voltando para a área ambiental. Daí não surpreender dados da pesquisa Datafolha sobre a avaliação do Congresso, recentemente noticiada no Jornal Nacional. Essas pesquisas foram feitas em 8 meses distintos, de abril de 2019 até setembro de 2021. O Congresso foi avaliado como ótimo ou bom em uma faixa que foi de 22%, ótimo ou bom, de 22% no início, em abril de 2019, para 13% atualmente. Foi avaliado como regular, desde abril de 2019 até agora, numa faixa de 40%, e variou numa faixa de 40%. E ruim ou péssimo estava em 32% em abril de 2019 e agora em 44%. Ou seja, em abril de 2019, não muito distante do pleito, regular, ruim ou péssimo somavam 73%, não muito distante do pleito. Ótimo ou bom eram 22%. E hoje a situação ainda é pior, 88% está na faixa regular, ruim ou péssimo, e 13% bom ou ótimo. Num poder que é constituído de forma majoritária, diferente, por exemplo, do Supremo, enfim, que tem até uma função, tem dentre as suas funções uma função contra-majoritária, com o voto da maioria, é bastante sintomático que seja mal avaliado durante todo o período. É apenas uma pesquisa, mas não parece que ela esteja divorciada da realidade. Vivemos uma crise de representatividade. E, como referido, parece que a atual proposta de reforma do Código Eleitoral busca perpetuar essa situação. Retomando o tema da arquitetura jurídica, fato da utilização da tecnologia na efetividade dos bens jurídicos tutelados pelo direito. Às vezes, a utilização da tecnologia é o caminho mais fácil na tutela de direitos. Temos tecnologia para instruir prestações de contas que sejam alimentadas em tempo real. Despesas e gastos alimentados em tempo real, e que isso valha como prova, aquilo que está alimentado naquele momento, não precisando de prova de fragilizar o sistema, com declarações unilaterais, que não se sabe a data em que foram feitas. Se nós temos sistemas, a própria Justiça Eleitoral possui esse sistema, que ele seja, então, alimentado no momento oportuno, e já se sabe que aquela despesa, aquele gasto aconteceu efetivamente naquele momento. Nós temos, hoje em dia, a possibilidade de abertura de contas, de manutenção de contas por valores sem taxa, né? O que justifica, principalmente para as eleições futuras, eu falo assim, cada vez mais isso, o que se justifica a gente estar trabalhando com um processo que o pagamento é por cheque, que parece que hoje em dia só se paga com cheque em eleição. Quando eu falo em arquitetura jurídica robusta na tutela de direitos materiais, falo do direito à prova. De que adianta a existência do texto legal instituindo direitos materiais se não se consegue fazer a prova em juízo da lesão a esses direitos? Recordo quando atuava na tutela dos manguezais no Rio Grande do Norte, que a minha principal ferramenta para viabilizar acordos para recuperação eram imagens de satélite. Uma anterior, que mostrava o manguezal ainda presente, e outra posterior, que mostrava ele destruído na área de propriedade do autuado, onde o infrator sabia que não tinha como escapar de uma condenação. Estava tão clara a prova ali, e evidentemente ele fazia um acordo, pois a prova era direta. Imagina se eu tivesse, se eu não tivesse essas imagens, que é a tecnologia que nos proporcionou, e tivesse que contar apenas com o testemunho de fiscais a ser impugnado pela parte contrária em juízo. A tutela do direito material naqueles casos ali decorreu da tecnologia. Não foi mudança, a legislação não mudou nada, mas a forma de eu fazer a prova, a tecnologia permitiu que eu fizesse uma prova direta. Isso fez toda a mudança na tutela do direito material. Não é diferente nos feitos eleitorais, notadamente aquelas ações que buscam tutelar os bens jurídicos mais caros, como são as ações constitutivas de mandato. É evidente que a prova tem que ser extremamente robusta, pois está em jogo a soberania popular, o voto depositado na urna. Se caçarmos alguém, nós estamos querendo anulando aqueles votos daquelas possibilidades, mas às vezes é necessário, porque não é legítimo a conquista daquele voto. E aí nós estamos quando caçamos alguém em virtude de abuso de poder, nós estamos exatamente buscando garantir aquela representatividade.
falada agora há pouco. E sabemos que está em discussão e será objeto de decisão do Supremo a possibilidade ou não de utilizar gravações ambientais para fazer prova dos ilícitos eleitorais. Me sinto confortável para dar um parecer pela cassação de alguém por compra de votos quando tenho em mãos uma gravação ambiental feita pelo eleitor com o próprio candidato em que esse está comprando o voto do eleitor. Mas eu não me sinto nada confortável quando a prova se resume a algumas testemunhas. Está em jogo exatamente essas gravações ambientais que têm surgido no nosso processo, que são a prova mais importante, né? E que garante essas condenações e nos dão a certeza e a convicção de que ali houve uma compra de voto. Uma conversa gravada pelo eleitor corrompido não poderá ser usada para comprovar a corrupção eleitoral, como se a intimidade da conversa de um candidato em campanha, que pode ficar restrita ao processo, diga-se passagem, desde que decretado sigilo, fosse mais importante do que trazer à tona a compra de votos. Estranha essa ponderação de valores quando, por um lado, está em jogo a própria democracia, essa representatividade que falava acima, que é a base de uma sociedade saudável e próspera. Enfim, essa é a percepção de quem tenta tutelar a normalidade e legitimidade do pleito, a igualdade de oportunidade entre os candidatos, a liberdade de voto, quem busca a verdade eleitoral e encontra um arcabouço jurídico, uma arquitetura frágeis para a tutela desses direitos. Me aproximando do final, agradeço de público, primeiro a minha família, esposa e filhos, pelo tempo que ficaram privados. A pandemia até nos auxiliou um pouco, porque eu pude ficar próximo, mas uma coisa é ficar próximo, ficar na mesma casa, outra coisa é ficar junto. Conviver, efetivamente, é diferente de estar aqui no escritório trabalhando o dia inteiro. Então, agradeço a eles. E agora, a partir de agora, com certeza, vou poder ter mais tempo para eles. Agradeço aos membros da Procuradoria Regional da República pela confiança depositada. Ao doutor José Osmar Pumes, que aceitou a empreitada e que esteve ao meu lado nesse período e que foi escolhido pelos membros da Procuradoria Regional da República para me suceder. A doutora Maria Emília vai ser Procuradora Regional Eleitoral substituta, se for acolhido esse entendimento, essa manifestação da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. E a Procuradoria Regional Eleitoral está muito bem servida com o doutor José Osmar Pumes. Vocês bem sabem disso, porque ele já trabalhou nas eleições passadas, né, e conhece o trabalho do doutor José Osmar Pumes. Fico muito tranquilo com essa sucessão. Que aceitou a empreitada, o doutor José Osmar Pumes, que aceitou a empreitada que esteve ao meu lado nesse período, bem como aos servidores da Procuradoria Regional Eleitoral por essa parceria. Gostaria de agradecer aos servidores do TRE do Rio Grande do Sul. Ao contrário dos membros da Corte, que eu posso nominar sem correr o risco de esquecer alguém, o mesmo não ocorre com os servidores. Tantos foram os que me auxiliaram ao longo desse período. Por isso, em nome do doutor Rogério Vargas, que desde sempre foi a grande ponte entre a Procuradoria Regional Eleitoral e o TRE, vai o nosso agradecimento a todos os servidores do tribunal que nos apoiaram ao longo dessa jornada, seja na área da informática, da contabilidade, da assessoria dos desembargadores, da corregedoria e da presidência, bem como dos demais setores. Sempre pudemos contar com o auxílio dos dedicados e competentes servidores desse tribunal. Finalmente, presidente, seu discernimento, sua inteligência, voltada para o bem comum, nos dão a certeza dos bons rumos que a Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul continuará trilhando. E ao desembargador Miesch, desejo sucesso na realização dessas desafiadoras eleições de 2022. Finalmente, agradeço a todos por esse ambiente de cordialidade, respeito mútuo e independência. Obrigado. Muito bem. Agora coloco a palavra à disposição dos colegas que desejem se manifestar. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar. Foi uma grande satisfação para mim ter reencontrado profissionalmente o doutor Fábio Wenzon aqui nesse tribunal, porque já fomos colegas no Ministério Público Federal e da onde me afastei há 16 anos. Então, não foi nenhuma surpresa para mim encontrar essas qualidades que todos nós conhecemos do Dr. Fábio no trabalho também perante o TRE, porque já no Ministério Público Federal, nessas épocas passadas, Sua Excelência sempre demonstrou essa capacidade, esse conhecimento jurídico sólido, essa eloquência no bom sentido de ser sintético, de ser objetivo, de conhecer profundamente a legislação eleitoral. Então, realmente, como Vossa Excelência falou, eu estou encantado pela performance do Dr. Fábio perante esse tribunal, e eu só tenho a agradecer e a lamentar que tenha sido tão pouca a duração da nossa convivência aqui. Então, ao Dr. Fábio, os meus parabéns por essa atuação. Obrigado. Senhor presidente, nós tivemos um pequeno
espaço de tempo de convívio, eu e o Dr. Fábio, eu cheguei recentemente nessa corte, o Dr. Fábio já estava aqui há bastante tempo. Nós somos vizinhos, mas não nos conhecíamos, e eu realmente lamento a saída do Dr. Fábio desta corte neste momento. Aprendi muito com ele nesse curto espaço de tempo. A atuação, os pareceres, o conhecimento jurídico são inegáveis, nós todos conhecemos, acima de qualquer padrão que se pudesse ter de excelência. Mas, para mim, o mais importante, além do conhecimento jurídico do Dr. Fábio, naturalmente, o que mais me encantou no trabalho com o Dr. Fábio e no convívio é a lealdade, a preocupação com a verdade. Isso, para mim, é uma coisa imensurável. Em todos os pareceres, em todas as intervenções, o Dr. Fábio sempre esteve preocupado com a lisura da eleição, com a preservar a vontade do eleitor, com o não cometimento de injustiça e com uma lealdade absoluta. E isso é o mais importante para todos nós que trabalhamos com direito. Eu acho que isso é um dos fatores mais determinantes na atuação de qualquer um de nós. Então, para mim, pessoalmente, e aqui acredito que para esta corte, vai fazer muita falta o Dr. Fábio. Eu agradeço por ter aprendido muito com ele, e não é nenhuma rasgação de seda, é a pura verdade, os pareceres são fabulosos, são excelentes, aprendi bastante com ele, aprendi muito direito eleitoral, ainda estou aprendendo. Agradeço por isso, agradeço o convívio e lhe desejo muito, e tenho certeza que não será diferente, um enorme sucesso na nova empreitada. Foi uma honra trabalhar com Vossa Excelência. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo os integrantes da Corte, uma saudação ao Dr. Rogério Vargas, Secretaria dos Trabalhos, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, uma saudação ao Dr. Alexandre Melo, da Guarda de Sustentação Moral, e uma saudação muito especial ao Dr. Fábio Nese Venzon, nosso Procurador Regional Eleitoral, que hoje se despede da atuação na Corte. Dr. Fábio, nosso período também aqui é transitório, né? E nos últimos tempos, nas últimas semanas, tivemos uma renovação da Corte, desta feita passando também pela Procuradoria Regional Eleitoral. Quero dizer da satisfação de ter podido conviver com Vossa Excelência nesses meses em que estou atuando como titular perante esta Corte e, em especial, para reconhecer a sua capacidade e objetividade no trabalho, nos seus pareceres, representando muita humildade, não raras vezes alterando pareceres na manhã das sessões e outras tantas vezes, conforme se apresentavam as argumentações em sustentações orais, de forma muito correta, muito lisa, né, alterando verbalmente os pareceres durante a própria sessão. Isso demonstrando a sua lisura no proceder, a sua preocupação com o justo, né, com o justo que me chamou bastante atenção, não muito comum de encontrarmos em profissionais que lidam na área jurídica. Então, devo parabenizá-lo por esta atuação. São 4 anos, bastante tempo, 2 como substituto e 2 como titular. E sentiremos muito sua falta e peço que mantenhamos contato, né, profissional e pessoal, e siga com muita alegria os seus caminhos. Um grande abraço. Obrigado. Senhor presidente, permite? Renovando as saudações, eu queria brevemente subscrever e endossar todos os elogios ao Dr. Fábio, e todos que se façam serão sempre pequenos perto de sua grandeza.
Eu creio que, junto com o desembargador Silva, eu também tive o privilégio, talvez, do mais convívio com a atuação do Dr. Fábio Wenzon na Corte. E quero dizer que, apesar desses 4 anos, com um breve interregno entre a renovação de um mandato e outro, também é um tempo muito pequeno, doutor Fábio, por tudo que Vossa Excelência trouxe de conhecimento, de grandeza, de lealdade, de postura. É claro que a gente sabe que são ciclos, como disse o desembargador Butelli, todos nós temos o nosso momento nesta casa, e assim como na vida. Mas a sua figura ímpar, com essas características de muita lealdade, de muita dedicação, nós sabemos, somos testemunhas da sua... Eu tenho certeza que o Ministério Público Eleitoral como um todo e o Ministério Público Federal está orgulhoso de ter permitido que a Justiça Eleitoral contasse com a sua presença, até porque sabemos que a atuação do Ministério Público na eleitoral é a vida e o coração da justiça eleitoral, da democracia e da preservação dos valores. Dr. Fábio é uma pessoa com essa característica de absoluta grandeza, como disse, de refletir, de ponderar, de estudar, zeloso em busca desses valores maiores, que é, no caso da nossa atuação eleitoral, a lisura e a legitimidade dos pleitos. E sou testemunha, portanto, já desde o início, o doutor Fábio sempre se postou e se apresentou assim. Efetivamente, foi uma surpresa nesse momento, e tenho certeza que o doutor Alexandre Mello, que aqui representa nesse momento a própria advocacia, que eu estou aqui na cadeira de juristas, está compreendendo. O doutor Fábio foi ele, inclusive, hoje, quando queria deixar para o final esta homenagem, preocupado com o trabalho, preocupado com a pauta, preocupado com a justiça eleitoral, num seu momento em que é o momento dele. E ainda bem que o presidente assegurou, doutor Fábio, que o senhor não escapará das devidas homenagens e rituais e liturgias que Vossa Excelência merece. Então, eu quero dizer que realmente assim foi uma honra, um prazer, e tenho certeza que esse convívio não termina aqui. E Vossa Excelência, que tem origem e um amor pela área ambiental, saiba que aqui Vossa Excelência plantou e está colhendo um meio ambiente oxigenado, saudável, correto e muito bonito. Meus parabéns pelo seu trabalho. E almejo sucesso pleno e tenho certeza que isso ocorrerá nessa sua jornada. E peço a gentileza que continue com esse convívio conosco e nos ensinando, não só na área jurídica, mas nos ensinando na área humana, uma pessoa que Vossa Excelência é. Muito obrigado e sucesso. Obrigado, doutor James. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da Corte, nosso vice-presidente, doutor Francisco Meche, doutor Rogério, na sua pessoa, todos os funcionários da casa, doutor Alexandre Mello, que aí está para fazer a sustentação oral, senhoras e senhores que nos ouvem, e eminente, excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Fábio Wenzon. Há um consolo que o tempo, que a tudo consome e destrói, há um consolo que este tempo em que convivemos também ele permite, como todas as manifestações que acabam de ser feitas, que possamos nos avaliarmos e sentirmos o que resulta dessa nossa convivência fraterna e que, evidentemente, e profissional, que, evidentemente, não permitirá que se apague em nossos corações todas as lembranças e as alegrias de tudo que juntos construímos. Eu tive o privilégio, como acabou de dizer o desembargador Gerson, de, nesses últimos 2 mandatos, conviver com Vossa Excelência, e eu quero endossar tudo o que foi dito, porque realmente a sua
lhaneza no trato, a sua elegância, a sua competência, a sua serenidade ao divergir, mas, sobretudo, a sua preocupação e o brilho de cada um dos pareceres feitos por Vossa Excelência, que, em particular, nos meus votos, eu li todos, um a um, justamente pela complexidade do seu pensamento e por traduzir, como já foi dito, esta preocupação com a verdade, esta preocupação em tentar estabelecer o melhor direito ao caso concreto. Então, eu quero ratificar aquilo que eu verdadeiramente sinto que é a sua grandeza de espírito, a dignidade, a tranquilidade e realmente assim o seu órgão de classe está de parabéns pela sua atuação, como estamos todos nós, como está a Justiça Eleitoral. E eu quero dizer que termina um ciclo. Outros desafios lhe reservam, que seguramente também, tal como nós aqui, estarão usufruindo a sua competência e engrandecimento, seguramente que será trazido pela sua atuação. Eu quero renovar a minha amizade, agradecer a companhia. Foi muito prazerosa a sua companhia. Em N oportunidades, trocamos experiência, revisamos pareceres, e realmente foi um privilégio trabalhar com Vossa Excelência. E, como disse o desembargador Oyama e outros, para mim também foi um aprendizado enriquecedor na minha atividade, a convivência com Vossa Excelência. Ganha a família, como disse, né? Com aproximação, com mais tranquilidade. Até agora, ganhamos todos nós, a partir de agora ganha a família e ganha também os novos desafios que aí estão. Muito obrigado pelo convívio, pela amizade e que desejo que Vossa Excelência continue como é. Não precisa nada além disso, continue como é e, evidentemente, todos aqueles que conviverem com Vossa Excelência terão, tal como eu e os demais, muito a colher. Seja muito feliz, renovada a amizade e muito obrigado. Obrigado, doutor Silvio. Meu caro presidente, presidente Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, doutor Rogério Vargas, nosso secretário, doutor Alexandre Melo Soares, o advogado que está se preparando para fazer a sua sustentação oral, e doutor Fábio Venzon. Doutor Fábio, nós, na quadra dos 40, dos 50, damos valor à nossa vida. Na quadra dos 70, dos 80, nós temos uma grande vantagem, que é o traço comparativo. Eu lido com procuradores, promotores, há praticamente 50 anos. E isso me dá um traço comparativo. E impressionante o seu trabalho, a sua dedicação, a sua capacidade de examinar a fundo os processos, de revisar posições. Às vezes nós temos posições revisadas na madrugada, no início da manhã, né? E eu tenho a impressão que o senhor pode conferir. Eu tenho citado com muita frequência a qualidade dos seus pareceres, do seu trabalho e da simplicidade que o senhor coloca na
atividade que desempenha. Eu posso dizer que o senhor é um vocacionado. Isto, os mais de 70 anos me autorizam. E posso dizer um pouco mais. É fácil ser profeta quando se trata de Fábio Weinzon. E desejo que o senhor tenha grandes desafios pela frente. E eles virão. E provavelmente eu estarei lhe abraçando em situações de alto merecimento. Eu também envio um abraço grande para a sua família, para os seus colegas, para a sua assessoria, que lhe ajuda, e continue assim. Meus parabéns. Vida longa e muita realização pessoal e profissional. Parabéns. Obrigado, desembargador Mendes. Muito bem. Com isso, encerramos essa mais que merecida homenagem ao Dr. Fábio Weinzon, e que seguramente vai continuar aqui a conviver com todos nós, com a Justiça Eleitoral. Dr. Fábio, mais uma vez, meus cumprimentos e desejos que, onde Vossa Excelência prosseguir, seguramente o fará com o mesmo brilho e intensidade que tem feito aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral. E apenas, colegas, antes de iniciarmos a sessão, eu permito registrar, e está saindo a lume, né, como diriam os nossos conterrâneos lá de Portugal, nossos irmãos portugueses, a revista do TRE, número 50. É uma revista com 262 páginas, com doutrina e jurisprudência, né? Então, faço esse registro até para que tenha uma divulgação sobre ela, né? Que é uma tradição da casa, essa revista, que vai se aperfeiçoando, e agora, sob os auspícios da ESH, dirigida pelo desembargador Jorge e o nosso coordenador, Dr. Vinícius, saiu um belo exemplar que, se já não chegou às mãos dos colegas, irá chegar. O doutor Alexandre quer se manifestar? Sim, eu apenas, isso, eu pergunto se na minha fala eu ia fazer uma saudação ao doutor Fábio, mas eu não sei se, para não atrapalhar a ordem dos trabalhos, eu faço agora ou na minha fala. Pode fazer agora, doutor Fábio. O doutor Alexandre faça, né? Espero que o doutor tenha compreendido, porque aqui no TRE, já na administração do desembargador Vilarinho, nós invertemos uma sequência tradicional, é que para esses momentos não ter aquele clima e audiência de fim de festa, né? Eu recordo que quando estava lá no CNJ, uma sessão, houve a despedida do doutor Fábio Dino, né, atual governador do Maranhão, que à época era o juiz federal, secretariava o CNJ. E foi lá no final da sessão do CNJ, aí já não tinha mais ninguém, assim, os membros daquele órgão e o próprio doutor Fábio falando as moscas, né? Aquilo me sensibilizou muito. E, felizmente, aqui o desembargador Vilarinho inverteu essa ordem. Mas tem vontade, doutor Fábio. Doutor Alexandre, desculpa. Eu concordo. Eu acho que o momento tem que ser no início mesmo para valorizar esse importante ato. E quero, então, cumprimentar o presidente do tribunal, o desembargador Armínio, os demais componentes, doutor Rogério, pelos servidores do tribunal, os colegas da assistência. Cumprimento especial, então, ao doutor Fábio. Eu, apesar de não ter aqui o mandato para falar por todos os advogados, eu imagino que não há nenhuma oposição que eu possa fazer esse uso da palavra, falando da advocacia, um importante ramo do mundo jurídico, junto com o Ministério Público, a magistratura, o magistério, que compõe essa constelação de instituições que formam o nosso direito. E eu destaco essa convivência harmônica no TRE, porque esse embate de ideias nas sustentações orais, nos julgamentos, é um embate que ele tem que prezar sempre pela civilidade, pela educação, pelo bom trato, e
se percebe que o TRE prima muito por isso, e é muito importante, principalmente nesses momentos que nós temos agora de uma exagerada conflituosidade entre as instituições. E aí, falando do Dr. Fábio, né, eu que tenho sempre, cada vez que venho para uma ostentação, já fico preocupado com o parecer do Dr. Fábio, porque eu sei que ele vai esgotar a matéria, vai aprofundar a matéria, sem ser diagnóstico ou maçante com as suas colocações, pelo contrário, tem uma profundidade, uma capacidade de síntese, e que nós temos a certeza que acaba influenciando muito também a mente do julgador, porque se sabe que é um produto muito bem construído. Não é à toa que o Ministério Público, eu não tenho uma conta exata, mas talvez mais de 80% da doutrina hoje em direito eleitoral seja originária de membros do Ministério Público, pelo menos as mais citadas nos julgamentos. Então, o Ministério Público, e fica fácil de entender, então, a qualidade dos pareceres do Dr. Fábio, porque é um ramo, uma instituição que tem estudado muito profundamente o direito eleitoral. Então, e mais uma característica que eu queria trazer e elogiar é que várias vezes eu ouvi o Dr. Fábio, inclusive, ir contra, nos seus pareceres, ao que o Ministério Público também pensava no primeiro grau. Isso até pode parecer uma questão básica, mas como é importante ressaltar que esse tipo de conduta mostra o comportamento de realmente entender o que está sendo debatido e trazer o que, pelo menos, ele entende de melhor para aquele caso, não apenas uma chancela de um membro da mesma instituição. É muito importante esse destaque, porque essa qualidade eu tenho certeza que será mantida nos que vão suceder o Dr. Fábio, e a gente já notava isso também nos membros que participaram anteriormente. Que bom que essa é uma característica, né, do TRE, de quem acompanha o TRE, do Ministério Público da região. Isso deve ser enaltecido sempre, né? Então, quero desejar um bom caminho a percorrer para o Dr. Fábio. Eu também gosto muito da área ambiental, já atuei bastante, faço pesquisa nessa área no meu doutorado, inclusive, e espero, inclusive, poder encontrá-lo nesses outros ramos do direito pela frente. Então, um sucesso para ele nessa nova empreitada. Muito bem, doutor Alexandre. Cumprimento. Sim, foi lá, doutor Fábio. Queria agradecer também ao doutor Alexandre Mello, que me dá a oportunidade também de agradecer a todos os advogados, nesse convívio que nós tivemos nesse período, um convívio harmônico, a importância da advocacia. Querendo ou não, a advocacia eleitoral é extremamente importante, porque basta ver que grande parte das ações desconstitutivas de mandato são propostas exatamente por partidos, por candidatos, através dos seus advogados. Então, essa construção aí do processo eleitoral, da justiça eleitoral, se faz a várias mãos, né? Ministério Público, a advocacia e a magistratura. E eu agradeço a todas as palavras aqui, que muito me emocionaram, decorrem da generosidade de Vossa Excelência, mas é com muito carinho que eu vou guardar o registro dessa sessão. Vou guardar para a vida o registro da sessão com muito carinho. Obrigado. Uhum. E a nossa área vai gravar, já está gravando, e vai enviar ao doutor Fábio esse vídeo. Muito bem. Então, feita a mais que merecida homenagem, feito o registro da publicação do livro do nosso TRE, vamos iniciar, então, o julgamento. E o primeiro da pauta é o recurso de final 03755, proveniente de Guarani das Missões. O recorrente é o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, PDT de Guarani das Missões, para quem irá proceder à sustentação oral, o doutor Alexandre Melo Soares. O recorrido é Jerônimo Jaskuski, prefeito desse município. Como de hábito, todos nós, inclusive os procuradores, dispensam a leitura do relatório, e com o que eu passo a palavra ao doutor Alexandre Melo para sustentação oral. Doutor Alexandre, tenha bondade. Bem, obrigado. Então, renovando os cumprimentos já feitos, eu vou passar direto ao ponto.
como eu falei na saudação, eu sempre preciso ler com muito carinho o parecer do Ministério Público, porque ele é um grande orientador do nosso debate, e eu tenho uma convergência, inclusive, com o parecer, em 50%, e os outros 50%, que é a nossa divergência, é onde eu vou, digamos, concentrar mais a minha intervenção, mas preciso começar pela convergência, porque pode ser que o relator tenha uma outra compreensão. E a primeira convergência com o parecer é em relação à litispendência entre a representação do 30A com uma AIME ajuizada anteriormente. Então, me parece que é uma questão bem simples, né? O processo judicial eleitoral ele tem menos rigor na convivência de ações que tratem dos mesmos fatos e uma flexibilidade, inclusive, bem acentuada para a reunião de processos por conexão, por continência. Então, ainda que os fatos que estamos aqui a discutir, que é uma suposta arrecadação ilícita com também um gasto ilícito, se originam dos mesmos fatos, que resultou em uma AIME e que foi, inclusive, julgada, foi indeferida inicial por decadência. Este tribunal, já em julgamento de segundo grau, manteve a decadência e está em fase de embargo de declaração. Portanto, nós não temos ainda uma decisão de mérito sobre a AIME. E, em relação aos mesmos fatos, inclusive considerando que houve uma prorrogação dos prazos para a representação, a partir do momento em que se detectou que nas contas eleitorais também não havia menção àqueles fatos que foram usados na AIME, se manejou essa representação pelo 30A. Primeiro grau, então, aponta litispendência e via inadequada. O parecer do Ministério Público é pelo afastamento da litispendência, pelo que se concorda, justamente pela maleabilidade mais que se encontra no processo judicial eleitoral. E a parte que eu gostaria de fazer um destaque maior é em relação à via inadequada. Considerando que a sentença ela extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ou seja, o nosso recurso é sempre para que volte o processo, para que retorne ao primeiro grau e dê prosseguimento à representação, que apesar do nome, é uma ação investigatória, para concluir ou não se houve uma arrecadação ilícita e um gasto também ilícito. Portanto, até agora nós não temos o resultado disso porque nós pedimos a investigação e ela não prosperou pela extinção sem julgamento do mérito. E a tal da via inadequada, o magistrado de primeiro grau entende que isso ocorreu pela litispendência. Ele acaba fazendo uma mescla de duas situações, litispendência e via inadequada, e conclui pela extinção. O parecer do Ministério Público avança um pouco mais, ou seja, isso não está no fundamento da sentença. Se esse fundamento for adotado, será um fundamento novo, inclusive, em fase de segundo grau, para o qual, inclusive, fora essa sustentação, em nenhum momento nós, como propositores da representação, podemos falar sobre isso, mas eu, neste momento, faço o seguinte destaque. Ainda que se tenha usado indícios em uma gravação ambiental sobre promessa de terrenos, promessa de equipamentos para angariar votos, ou seja, esse é o início de prova, nós jamais afirmamos na inicial que se tratava apenas de promessa. Inclusive está, na síntese dos fatos, está bem colocado na inicial que, além de, pelo menos na nossa tese, é evidente, se usar bens públicos, ou seja, recursos que são de origem ilícita, e os utilizaram de fato, é o que está na inicial, mesmo que isso possa representar captação de sufrágio para angariar votos, também pode representar o gasto ilícito nesse caso. Então, ainda que tivesse um ilícito a partir da captação de sufrágio, que não se discute aqui, ainda que possa se comprovar o abuso do poder econômico na AIME, que não se discute aqui, também haveria o gasto ilícito. Por quê? Porque não se pode usar um bem público, no primeiro caso, não se pode usar um bem privado, que se aponta que também podem ter sido utilizados aqui de empresas, para doar
aos eleitores, ou seja, esse gasto já é um gasto ilícito também, porque não se pode fazer isso na eleição, mas nada disso pode ser provado porque a ação foi indeferida inicialmente. E uma das razões, e aqui eu já passo para a conclusão, que a própria magistrada utilizou é que, além da AIME, ou seja, a litisπendência, que o próprio Ministério Público concorda com a nossa tese, também havia uma investigação no Ministério Público, do ponto de vista criminal, que nada interfere na representação e nem na AIME. Ocorre que eu juntei em memoriais hoje o arquivamento da investigação do Ministério Público, que diz exatamente o seguinte: considerando que os fatos narrados na presente notícia de fato foram judicializados em AIME, proposta pelo partido interessado, determina o arquivamento. Então, vejam, excelências, nem a Justiça Eleitoral, na sua esfera civil de investigação, levou à frente a investigação dos fatos, e nem a esfera criminal, justamente porque uma falava que a outra já existia, e agora nenhuma delas existe. Ou seja, a AIME houve decadência, a representação litisπendência e arquivamento na esfera criminal. E aí eu concordo, inclusive, com o doutor Fábio no seu, digamos assim, discurso de despedida dessa situação, que algumas mudanças da legislação eleitoral, pela redução de prazo, por exemplo, vão diminuir, vão atrapalhar as investigações. E tudo que nós estamos tratando aqui é para que se investigue e se possa chegar à conclusão de que houve aquela arrecadação que nós estamos afirmando e que houve aquele gasto ilícito. Não se está condenando ninguém até agora, mas é necessário que o juízo de primeiro grau faça a instrução do feito, porque senão nós teremos uma gravação que está nos autos de 3 pessoas e que ela não teve qualquer investigação, nem na esfera criminal, nem na esfera civil. Portanto, excelências, nosso recurso é para que retornem os autos. Aqui não há nenhuma discussão de mérito ainda, até porque seria impossível de se fazer no segundo grau, não que o segundo grau não possa fazer instrução, inclusive produzir prova, se compreende que sim, mas nesse caso concreto, como não houve nenhuma instrução no primeiro grau, porque ela foi extinta sem mérito, o recurso só tem esse pedido, retorno dos autos. Então, agradeço a atenção. Obrigado. Doutor Fábio. Senhor presidente, renovando as saudações. Bom, de certa forma, já foi bem adiantado da tribuna os aspectos fáticos, e trata-se de uma AIGE por captação e gastos ilícitos de recurso, foi proposta em 1º de março de 2021. Também se vê que é uma AIGE fundada no artigo 30A da Lei das Eleições, que é exatamente a ação desconstitutiva de mandato que remanesce depois da diplomação. Temos a impugnação, que são 15 dias, mas depois disso, em março, a única que remanesce é a representação veiculando arrecadação e gasto ilícito de recursos, fundada no artigo 30A. Por isso, não tem como ampliar o objeto. Por exemplo, aqui não se pode apurar a compra de voto. E a compra de voto é o 41A, poderia ser através de AIGE, até a data da diplomação, ou enquadrando em corrupção eleitoral, desde que tivesse uma potencialidade maior, em sede de AIME. Né? Então, aqui resume-se efetivamente a arrecadação e gasto ilícito de recurso. E assim, não vimos efetivamente a questão da litisπendência com a AIME. Por quê? Pelo seguinte, mencionamos o que segue aqui. Evidente, para configurar a litisπendência é necessária a identidade de partes, causa de pedido não configurado no caso. Com efeito, percebe-se que os mesmos fatos são objeto da AIME. Ok. No entanto, cumpre observar que não significa, na hipótese, o requisito atinente à identidade de partes, porque, embora os partidos PDT e PT sejam autores de ambas as ações eleitorais, nota-se que a AIME foi ajuizada também pelo candidato a prefeito, não eleito, o que não figura, no entanto, no polo ativo da presente representação. De outra sendo, embora ambas as ações tenham sido propostas contra Jerônimo e Leandro, então prefeito e vice candidatos à reeleição, percebe-se que a presente representação foi proposta também contra Alcide José, vereador e candidato à reeleição, o que não consta no polo passivo da AIME.
mas os bens jurídicos tutelados são distintos também. Nós sabemos que a captação, a representação pelo artigo 30A tem como bem jurídico tutelado a isonomia e a moralidade no gasto com os recursos de campanha, enquanto a AIME ela tem como bem jurídico tutelado a normalidade e legitimidade do pleito. Né? Então, os mesmos fatos tutelam bens jurídicos distintos. Então, não vislumbramos daí a litispendência. Então, neste ponto, correta, seria a reforma da sentença para afastar a litispendência. Contudo, em relação à adequação da via eleita, e aí o fazemos com base nos fatos alegados na inicial, independente de adentrar no mérito, de se ocorreram ou não ocorreram, mas com base nos fatos alegados na inicial, com base na teoria da asserção, nós entendemos que ali não havia menção à efetiva entrega de bem, mas apenas a promessa de bem. Né? Então, assim, para se falar que houve uma arrecadação ilícita e que houve um gasto ilícito, eu teria que ter pelo menos uma alegação na inicial da efetiva entrega e não da mera promessa. E nós verificamos aqui, por exemplo, na inicial, quando nós vemos, apesar de uma menção num parágrafo inicial ainda, uma menção assim a utilizar os de captação e gastos ilícitos em conjunto com o seu poder econômico e tal, apesar dessa menção no primeiro parágrafo, mas ele remete aos fatos. E os fatos, quando são trazidos, aí menciona assim, veja-se os fatos. Aí nós temos aqui oferta de terreno, vídeo 1, o senhor João Silvestre é pastor evangélico no município de Guarani das Missões e informa que 3 dias antes das eleições municipais, o prefeito reeleito, senhor Jerônimo, na companhia de um vereador, ofereceu-lhe um terreno caso viesse apoiá-lo na sua candidatura. Então, efetivamente, a oferta, a promessa, ela se enquadra em compra de voto. A mera promessa é compra de voto, se enquadra no 41A, mas aqui não se trata do 41A, cujos prazos já foram ultrapassados, né? Nós temos ali uma reunião também de campanha política, PP e MDB, e promessa de bens, é o áudio 1 e áudio 2, em que houve uma reunião entre militantes do PP e MDB da coligação, que buscava reeleição, onde há clara promessa de benfeitorias, como maquinários, mesas e utensílios para a comunidade. Na mesma reunião, o vereador de Alcunha Bio, que faz parte da coligação que reelegeu o prefeito, na inicial, né, Jerônimo, admite, a partir do segundo minuto, que usará a verba do governo federal para que o seu grupo, e somente este, faça uso, caso a comunidade apoie a candidatura do senhor Jerônimo. Conclui que tal verba irá somente para aqueles que vêm. Então, assim, tudo para uma situação futura, um momento futuro. Né? A senhora Olinda afirma que tem conhecimento a respeito das ofertas de terrenos para obtenção de vantagem política, configurando a utilização do poder econômico. E depois uma postagem da coligação, fato 4, que venceu a eleição, um cidadão cobra do prefeito questão dos terrenos ofertados, cobrança de uma promessa. Né? Então, em virtude disso, por entender que não houve efetiva, não há assim, nem a alegação de que tenha havido a arrecadação ou, na verdade, o cumprimento da promessa, para se poder dizer que houve um recurso que entrou e esse recurso saiu, né? Nesse sentido, é que entendemos que não estava... os fatos não se adequavam à hipótese do artigo 30A. E se não se adequavam à hipótese do artigo 30A, em virtude da inadequação da via eleita, né, não estaria cumprido ali o binômio da necessidade e adequação para o interesse de agir, né, que afastaria o interesse de agir. E aí, nesse ponto, em que pese não haver a dispendência, entendemos que estaria correto o juízo no sentido da extinção do processo sem resolução do mérito. Em virtude disso, o nosso parecer foi pelo conhecimento e no mérito parcial provimento do recurso, para que se afaste o reconhecimento da litispendência, sem prejuízo da manutenção do julgamento de extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual. Muito bem. Desembargador Orvalho? Senhor presidente, eu inicialmente gostaria de me penitenciar que, pelo afã de querer expressar a minha admiração pelo Dr. Fábio Venzon, eu fiz o pronunciamento sem antes cumprimentar aos ilustres integrantes da Corte, meus colegas, cumprimentar o Dr. Rogério Vargas, aos senhores advogados que estão presentes nessa sessão. Então, a minha saudação a todos aqueles que estão nesta sala virtual. Com relação ao processo, senhor presidente, o recurso interposto é regular, adequado e tempestivo.
Os recorrentes imputam aos ora recorridos captação e gastos ilícitos de recursos em campanha eleitoral por meio das seguintes condutas descritas na inicial. A. Promessa de doação de terrenos a eleitores em troca de votos. B. Promessa de benfeitorias com maquinários, mesas e utensílios para a comunidade. C. Promessa de destinação futura de verba parlamentar para execução de projetos de interesse da comunidade do município. A captação ou gasto ilícito de recursos eleitorais encontra-se disciplinado no artigo 30A da Lei 9.504/97, que diz que qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral e pedir abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. E o parágrafo 2º, que é o que nos interessa, diz que comprovadas captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado se já houver sido outorgado. A doutrina a respeito do ilícito eleitoral em questão, de Rodrigo Zílio, afirma: são duas as hipóteses de cabimento do artigo 30A da LLE: captação ilícita de recursos e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais. Captar é atrair, conquistar, obter recursos. Em suma, a conduta de captação pressupõe um ingresso efetivo de recursos materiais no âmbito da campanha eleitoral. Assim, o mero pedido de recursos, a oferta do crédito ou a promessa de doação futura não configuram um elemento normativo do tipo. A captação pressupõe o ingresso do recurso financeiro no caixa de campanha, portanto, é um ato de conduta material. Não basta o aporte financeiro para a consumação da figura normativa do artigo 30A da Lei Eleitoral, pois é proscrito o ilegal ingresso de recursos financeiros na campanha eleitoral. De conseguinte, o recurso financeiro deve ser necessariamente ilícito para a configuração do tipo do artigo 30A. Somente o efetivo aporte ilegal de recursos financeiros da campanha eleitoral configura o ilícito. Eu trago no mesmo sentido também doutrina de José Jairo Gomes, que peço vênia para não reproduzir neste momento por efeitos de brevidade. E sigo no meu voto. A caracterização das condutas ilícitas é imprescindível que ostentem relevância jurídica para macular a rigidez e a normalidade do pleito, especialmente porque as penalidades cominadas a esse ilícito eleitoral são exclusivamente a denegação ou a cassação do diploma, conforme o caso, não se admitindo a mitigação por incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência desse tribunal regional, no que se alinha perfeitamente ao entendimento da Corte Eleitoral Superior, estabelece tais requisitos como indispensáveis à confirmação do ilícito do artigo 30A, como colho da ementa a seguir colacionada, uma ementa do desembargador eleitoral Roberto Carvalho Fraga, de 2019, que lerei apenas algumas partes que dizem respeito ao caso em presente. A aquisição e distribuição de vales de combustíveis, utilização ilícita de recursos na campanha eleitoral. A jurisprudência do TSE exige, na representação por captação e gastos ilícitos de recursos, a prova robusta do descumprimento qualificado das normas que regem a arrecadação de receitas e a realização de gastos na campanha, mediante a utilização dolosa de fontes vedadas de financiamento ou pela omissão grave e intencional de informações contábeis. As exaustivas diligências realizadas não resultaram em provas inequívocas da aplicação irregular de recursos, tampouco da existência de abuso de poder econômico. O alegado envolvimento do candidato no fornecimento de vales de combustível não deve ser presumido, a participação deve estar seguramente demonstrada em sólidas evidências, o que não se verificou no caso concreto. Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do recurso. Quanto à litispendência reconhecida na decisão recorrida quanto aos fatos que são objetos da AIM número 6.036/70, os recorrentes alegam em suas razões recursais que as ações possuem causa de pedir próprias e consequências jurídicas distintas. Ainda sustentam que não há identidade de partes e inexiste vedação de que os mesmos fatos tenham, ao mesmo tempo, diferentes enquadramentos legais. No ponto, o apelo deve ser provido. Com efeito, a configuração da litispendência é necessária a identidade de parte, de causa de pedir e de pedido, o que não se verifica no caso. Na AIM 6.036/70, julgada improcedente
em virtude do reconhecimento da decadência, pelo fato de a ação haver sido ajuizada fora do prazo previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, os fatos efetivamente são idênticos ao da presente ação. Promessa de doação de terrenos eleitorais em troca de votos, promessa de benfeitorias como maquinários, mesas e utensílios para a comunidade, promessa de destinação futura de verba parlamentar para execução de projetos de interesse de comunidade e do município. Contudo, não há identidade de partes. Enquanto são autores nesta ação o PDT e PT de Guarani das Missões, a AIME foi ajuizada também pelo candidato a prefeito não eleito, Bertil Bolívar Nilson, o qual não figura, no entanto, no polo ativo da presente representação. De outro vértice, embora ambas as ações tenham sido propostas contra Jerônimo Jaskulski e Leandro Inácio Vatsovski, então prefeito e vice e candidatos à reeleição, reeleitos, percebe-se que a presente representação foi proposta também contra Alcides José Milczarek, e vereador e candidato à reeleição, reeleito, o qual, contudo, não consta no polo passivo da referida AIME. Além disso, as ações eleitorais são instrumentos processuais autônomos, com causas de pedir próprias e tutelando bens jurídicos distintos, impedindo a formação de litispendência e coisas julgadas entre si. E trago a esse respeito também uma ementa do ministro Luiz Felipe Salomão, recente, de março deste ano, em que, basicamente, nas partes que nos interessa, diz o seguinte: o TSE já assentou não haver litispendência entre ações eleitorais, as quais, conquanto calcadas em hipóteses similares, não possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Há de se cuidar para que o reconhecimento da litispendência, com fundamento na relação jurídica básica, não alige da discussão qualquer dos legitimidades ativos para a propositura da lide. No caso dos autos, guiar-se por tal critério implicaria excluir dos debates coligação diretamente interessada no deslinde da lide. Por outro lado, na forma do artigo 55 do CPC, o fenômeno da conexão nasce da identidade de causas, de pedir ou pedidos, e tem como efeito a reunião das ações para julgamento conjunto. A conexão é causa, enquanto a reunião é consequência. Em essência, a ratio subjacente do Instituto da Conexão é a preservação da harmonia dos julgados, sendo possível falar também em objetivo de promoção de economia processual. Não é porque se cogita de conexão que dois ou mais processos necessariamente deverão ser instruídos e julgados em conjunto, desde que estejam assegurados os já indicados valores da harmonia entre os julgados e da economia processual. A incidência do efeito da reunião de processos consubstancia a escolha do magistrado, o qual, observando os requisitos legais, deverá analisar a oportunidade e a conveniência de fazê-lo nesse sentido. Seguindo, senhor presidente, a AIME tinha por objeto a corrupção e abuso de poder econômico, tendo por bem jurídico tutelado a legitimidade e normalidade das eleições, enquanto a presente ação busca assegurar a igualdade entre os candidatos e a rigidez das contas de campanha. A propósito do que dispõe o artigo 96b da Lei 9504, que determina a reunião de demandas eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato para julgamento conjunto, sendo competente para apreciá-las o relator que tiver recebido a primeira delas, devem as ações, obviamente, estar no mesmo momento processual. No caso, o recurso da AIME 6.036/70 foi julgado no dia 27 de julho deste ano, sendo reconhecida pela Corte a decadência do direito de ação. Logo, não há que se cogitar da hipótese de reunião dos recursos. Entretanto, na linha externada pelo douto procurador eleitoral, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face da ausência de uma das condições da ação, qual seja o interesse processual. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir, conforme trecho que transcrevo. Em caso, verifica-se a ausência de interesse de agir dos demandantes, visto que, não obtido exame na AIME ajuizada, reiteraram as alegações acerca das promessas supostamente efetuadas pelos demandados, a influenciar em tese o resultado do pleito, pelo que evidenciada a inadequação da via eleita, apesar da tentativa de roupagem distinta à ação anteriormente ajuizada, cujos fatos ensejadores já foram, inclusive, comunicados ao Ministério Público Eleitoral, conforme documentos juntados aos autos.
Conforme exposto, destina-se à representação eleitoral por captação ou gastos ilícitos, justamente coibir a arrecadação ou gastos ilícitos de recursos eleitorais, com vistas a assegurar a rigidez das normas referentes à arrecadação e gastos de campanha eleitoral, como, por exemplo, o recebimento de doações acima do limite legal, provenientes de fontes vedadas, a realização de gastos eleitorais antes da abertura da conta bancária da campanha eleitoral, etc. Ensina a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery que existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, e ainda quando essa tutela jurisdicional pode ser alcançada, a tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Se a parte autora mover a ação errada ou utilizar-se do pronunciamento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. Eu sigo com a citação, e também vou abreviar, e prossigo no meu voto. Os recorrentes aduzem não subsistir a ausência de interesse processual em razão da inexistência de bis in idem, remanescendo a necessidade de se apurarem os ilícitos narrados na exordial, consistentes na captação e gastos ilícitos de recursos por meio de oferta de valores de terrenos públicos para angariar votos. Sem razão. Os fatos descritos na presente representação são idênticos aos que foram objeto da AM 6.036/70. E eu aqui faço uma transcrição, então, dos vídeos, dos áudios que já foram referidos pelo Dr. Fábio Venzon em seu parecer, razão pela qual vou pedir vênia para não repetir o que já foi dito pelo Dr. Venzon. Os recorrentes defendem a subsunção dos fatos nas hipóteses previstas no artigo 30A da Lei 9.504, de 97. Contudo, da descrição das condutas, não há como enquadrar a efetiva captação e dispêndio de recursos ilícitos em campanha. Neste sentido, o parecer da douta Procuradoria Eleitoral. Transcrevo. Ademais, não se mostra possível inferir da mera alegação de supostas promessas de vantagens a ocorrência de quaisquer das hipóteses materiais do cabimento da representação esculpida no artigo 30A, sobretudo na ausência de nenhum relato da efetiva realização de doação de vantagem a eleitor ou mesmo de distribuição gratuita de bens e serviços públicos, cingindo-se a imputação de suposta promessa de bens e valores. Com efeito, a narrativa contida na exordial se ressente da ausência de descrição de condutas materiais aptas a denotar efetiva captação e dispêndio de recursos ilícitos em campanha, sobretudo por inexistir qualquer relato de efetivo recebimento de vantagem por eleitor, prejudicando a análise da questão sob a ótica de eventual violação ao bem jurídico tutelado, especificamente pelas normas concernentes à arrecadação e gastos de recursos em campanha eleitoral. Fecho aspas. Não desconheço o teor da súmula TSE 62, que preconiza que os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. Entretanto, no caso da própria descrição dos fatos, não é possível proceder ao enquadramento dos fatos em qualquer ilícito eleitoral, evidenciando-se a ausência de interesse de agir diante da inadequação da via eleita. E a esse respeito trago também uma decisão do desembargador Jorge Luiz Dallagnol, que peço vênia para não referir. A propósito, mesmo que se cogitasse descrição de fatos que poderiam ser subsumidos à causa de pedir abuso do poder econômico ou político, ação de investigação judicial eleitoral, a ação de igual modo deveria ser julgada extinta, pois ajuizada após a diplomação, termo final para a sua propositura. Assim, sob qualquer ângulo que se examine a matéria, a consequência jurídica é a sua extinção. Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso somente ao efeito de afastar o reconhecimento da litispendência, mantendo a sentença no que se refere ao julgamento da extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual. Este é o voto, senhor presidente. Muito bem. Os colegas já lançaram na rede votos acompanhando o eminente relator. Sim, tem vontade, Padre Rogério? Permite? Não, eu só gostaria, eu estou adiantando, claro, estou acompanhando, em primeiro lugar, fazer um elogio ao trabalho do doutor Alexandre Mello, que se ouve muito bem na tribuna. É uma questão delicada e ainda, tendo esta última sessão do doutor Fábio,
mais uma vez, um parecer também extremamente sensível, e o voto, fazer um elogio ao voto do desembargador Orvalho, porque ela envolve alguns aspectos que, à primeira vista, poderiam realmente trazer alguma confusão entre a questão do interesse, da litispendência, da decadência, e foram muito bem tratados e muito bem avaliados no voto. Eu só fiquei com uma dúvida, que eu coloco apenas uma discussão, é uma questão formal, eu reconheço, mas, enfim, né, até pelo amor que dedico, né, embora com muita modéstia aos estudos da área processual, aqui o voto no final ele está dando parcial provimento em função de afastar a litispendência. E eu fiquei em dúvida, porque a litispendência é um fundamento, não é propriamente integrante de resultado pedido, né? E me parece que seria, talvez, apenas o voto ele está negando provimento ao recurso, voto em toda a sua extensão, porque se é afastado ou alterado algum fundamento, isso não altera o resultado. Me pareceu só esse detalhe, que é de sua menos importância, mas eu apenas trago, né, para essa reflexão, se não seria o caso de indeferimento da inicial, porque efetivamente não há reconhecimento de interesse. A inicial traz fatos que não se compatibilizam com o que está no 30A e tenta reproduzir, inclusive, a questão que está como bem colocada na AIGE, que foi objeto da decadência. Mas a minha dúvida foi só essa. Eu só trago aí em regime de discussão se há algum inconveniente na locução final ali da parte dispositiva. Vossa Excelência me permite? Claro. O recurso tem dois objetos, não é? Um é a questão da litispendência e o outro é a devolução do processo para que sejam apreciados os fatos. Como se está reconhecendo uma parte deles, que é a litispendência, e não a outra, por esta razão eu que entendi que haveria parcial provimento. Não, está bem. É que tem um pedido expresso, então, de afastamento da... Existe. Bom, então, já fico esclarecido. Muito obrigado. Parabéns pelo voto mais uma vez. É muito oportuna a manifestação do desembargador Gerson. O desembargador Gerson ainda ontem falava aqui com o pessoal do TRE a respeito de nós temos que melhorar a redação de alguns dispositivos de tira. Não é comum aquela confusão de preliminar. Não é o caso dos autos, nem o caso do voto do desembargador Orvalho, que a meu sentido está perfeito. Mas eu tenho visto, em alguns casos, em que preliminares de primeiro grau, que são trazidas no recurso, são consideradas a efeito dispositivo de tira aqui no tribunal como se fossem preliminares. Não são. Elas correspondem ao mérito recursal. Mas isso é algo que tem que ser, como diria um conhecido nosso, tem que ser lapidado. E a respeito assim, do mesmo processualista, eu fui presenteado recentemente com uma maravilhosa, uma deliciosa obra, que é o Código de Machado de Assis, e que pretendo retribuir ao doador. E lá no romance Yaya Garcia, tem um personagem, Jorge Garcia, que é um advogado, dilitante e tal, e nas suas considerações, os processualistas eram uns bárbaros. Não mais que os bárbaros. Então, é melhor sair dessa classe dos processualistas. Aliás, uma obra deliciosa, como disse, e hoje ele faz uma leitura que volta e meia em alguns romances do Machado de Assis, alguém interpõe os embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, ali que mais se refere, são os embargos de terceiros amorosos, né? Um terceiro que entra numa relação amorosa entre dois e termina complicando. Os embargos de terceiro terminam sendo acolhidos. Agradeço muito ao doador, né, e pretendo retribuir em breve. Bem, feitas essas diletantes considerações, eu creio que só temos divergências pelas anotações que me foram passadas no 7 e no 7º e no 11º da pauta. Podemos seguir aquela sistemática mais simplificada de julgamento? Senhor presidente, eu não sei se o senhor chegou a proclamar o resultado, porque eu acabei antecipando. Mas proclamo, o Bárbaro aqui proclama. Então, proclama o resultado. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, somente ao efeito de afastar o reconhecimento da litispendência, mantendo a sentença no que refere ao julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual. Proclamado assim o resultado. E o segundo, Obrigado, então, presidente. vamos lá.
Obrigado, doutor Alexandre. E vamos, então, aos nossos feitos seguintes. O segundo da pauta é o recurso em prestação de contas 30206, recorrente progressistas de Arroio Grande, PP de Arroio Grande, naturalmente, relatoria do vereador Francisco José Mendes. Vereador Mendes. Meu caro presidente, meus caros e eminentes colegas, doutor Fábio, doutor Rogério, servidores, servidoras, caminho voto pelo parcial provimento do recurso, para o fim de reduzir as penalidades de multa para 5% e de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário para 3 meses, mantendo a sentença de desaprovação das contas do Diretório Municipal do Progressistas de Arroio Grande, RS, relativas ao exercício financeiro de 2018, bem como a determinação do recolhimento do valor irregular ao erário, recalculado para R$ 9.560. Seu voto, senhor presidente. Bem, todos já manifestaram concordância com o voto do eminente relator, então proclamo o resultado. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para o fim de reduzir as penalidades de multa para 5% e de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário para 3 meses, mantendo a sentença de desaprovação de contas, bem como a determinação do recolhimento do valor irregular ao erário, recalculado para R$ 9.560. É o resultado. Seguinte, desembargador Mendes, vem de Torres, recurso em prestação de contas 79771, Anderson Júnior de Oliveira, o recorrente. Tenha vontade, desembargador Mendes. Caminho voto, presidente, pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Anderson Júnior de Oliveira, relativas ao pleito de 2020, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 343,19, a qual, retificando-se erro material da sentença, deve ser destinada ao fundo partidário. Bem, todos já manifestaram sua concordância, então proclamo o resultado. Por unanimidade, proveram em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 343,19, a qual deve ser destinada ao fundo partidário. O seguinte, recurso em prestação de contas 39968, de Rosário do Sul, Luciana Flor de Figueiredo Mendes, recorrente. Desembargador Mendes. Caminho voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Luciana Flores Figueiredo Mendes, relativas ao pleito de 2020, afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.265 ao Tesouro Nacional. Todos estão de acordo, proclamo o resultado. Por unanimidade, proveram o recurso para aprovar com ressalvas as contas, afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.265 ao Tesouro Nacional. O seguinte, desembargador Mendes, prestação de contas, 313550, Porto Alegre, Nelson Arruio Silveira, o recorrente. Desembargador Mendes. Eu estou encaminhando o voto pela homologação do acordo extrajudicial. Todos de acordo, fica homologado o acordo extrajudicial. A unanimidade, claro. Passamos às relatorias do desembargador Silvio. Desembargador Silvio, recurso de prestação de contas 66549, Santo Antônio do Palma, Odonir Primel, o recorrente. Presidente, renovando as saudações, aqui o candidato declarou ter arrecadado e utilizado exclusivamente valores do FEPSI, consoante extrato de prestação de contas final. Observa-se ainda a estrita convergência entre débitos lançados na conta corrente e os gastos, pois restou evidenciado que estes foram pagos por meios de cheques nominativos aos respectivos fornecedores de campanha. Portanto, eu tenho que o severo juízo de desaprovação não se coaduna com as circunstâncias do caso concreto,
devendo ser reformada a sentença para que, na linha da manifestação do nosso Dr. Fábio Venzon, sejam as contas aprovadas com ressalvas. Ante o exposto, o voto é pelo provimento do recurso para que sejam aprovadas as contas com ressalvas. É o voto de todos, proclamo o resultado. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, aprovando com ressalvas as contas. O seguinte, recurso em prestação de contas 64376, proveniente de Santo Ângelo, Jaqueline Posebon dos Santos, recorrente. Tenho anotado aqui divergência com o parecer ministerial. Então, doutor Fábio, tenha bondade. Presidente, renovando as saudações. Aqueles casos do FEF, então, nessa prestação de contas da vereadora Jaqueline Posebon, eleição 2020, houve desaprovação, porque extrapolado o limite de gasto com aluguel de veículo, no valor de R$ 827. E aí foi determinado recolhendo a quantia ao Tesouro. Nós entendemos que fica mantida essa regularidade, e aí, como o valor nós não entendemos irrisório e envolve recursos públicos e está acima de 17,3%, nós estamos aqui opinando pelo conhecimento e desprovimento. É aquelas hipóteses que a gente já sabe que existe aquela divergência. Pastor Silvio. Na verdade, é a questão, valor é inferior a 1.064,10, admite aplicação do valor nominal diminuto para aprovar as contas com ressalva, para a qual, conforme diretriz jurisprudencial estabelecida na Corte para o pleito de 2020, não importa, na visão global nossa do TRE, se os recursos se caracterizam como de origem não identificada, de fonte vedada, ou são de natureza pública. Estou citando o acordo do desembargador eleitoral Gerson Fischmann, na sessão de 10 de 8 de 2021. Considerando que a pretensão recursal se delimitou à aprovação das contas com ressalvas, conformando-se expressamente com a penalidade pecuniária, voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha, mantida a imposição do recolhimento de R$ 827,93, o qual, retificando-se erro material de sentença, deve ser destinada ao fundo partidário, tal como é a orientação. Eu voto, presidente. Vamos sentir saudades, doutor Fábio, das suas divergências. Muito bem. Então, todos já manifestaram concordância com o ministro relator, proclamo o resultado. Por unanimidade, prover o recurso, aprovando as contas com ressalvas e mantendo a imposição do recolhimento de multa no valor de R$ 827,93, que deve ser destinada ao fundo partidário. Passamos agora aos feitos de relatoria do vereador Gerson Fischmann. O final 675/80, conduta vetada, Movimento Democrático Brasileiro, MDB de Tramandaí, recorrente, recorrido Luiz Carlos Galto da Silva e Flávio Corso Júnior, recorrido. Desembargador Gerson. Presidente, na verdade, esse processo, que é o 9º da pauta, ele é idêntico ao 10º da pauta. É o mesmo resultado, o mesmo município de Tramandaí, envolve a mesma questão. Eu sugeriria, até para a celeridade, que Vossa Excelência pudesse chamar os dois e proclamar o resultado direto. Sim, já chamo, então. Fica também para julgamento agora, em conjunto, o 503/82, de Pinhal, Antônio Elemar Paulos, o recorrente. Desembargador Gerson. É um caso que, inclusive, foi ontem o primeiro da pauta, no sentido de não reconhecer legitimidade ativa de causa ao município, ao partido, porque estava coligado. São esses os dois, o 9º e o 10º da pauta. Então, vamos proclamar os resultados. Todos estão de acordo, já lançaram o voto. O 8º, então, fica assim. O 9º, desculpe. 676 e 65. A unanimidade extinguir o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 e 600 do CPC. E o 10º fica por unanimidade, o 10º é o 503/82, por unanimidade negaram provimento ao recurso. Não, eu acho que tem... Desculpe, senhor presidente. O 9º é o 675/80, é isso? Não, o 9º eu tenho aqui... Não, eu acho que o 9º eu tenho
676, 65. Não, presidente, é que saiu o 8º. E então, que era 9º, passa a ser o 8º. Eu tirei um de pauta, é isso que aconteceu. Não. O 8º está aqui já. O desembargador Silvio saiu. Eu tenho o 8º aqui, desembargador Gerson. Não, então, perdão. O equívoco foi meu. O que são iguais, presidente, são o 8º e 9º, e não o 10º. Eu achei estranho. Tramandaí, Pinhal, né? Então, vamos retificar então, o julgamento e vamos refazer o julgamento para não ter nenhum problema. Então, chama a julgamento o 67580 de Tramandaí, em que é recorrente o Movimento Democrático Brasileiro, e recorridos Luiz Carlos Galto da Silva e Flávio Corso Júnior. E o 9º, o 67665 de Tramandaí, em que é recorrente o mesmo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB de Tramandaí, e os recorridos Flávio Corso Júnior e Luiz Carlos Galto da Silva. Agora sim, agora bateu. Okay. E nos dois é a questão de extinção, não é? Por ilegitimidade. Então, colocamos o resultado de ambos agora, do 67580 e o 67665. É o mesmo resultado para ambos. Por unanimidade, extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. É o resultado para os dois. E agora sim, desembargador Gerson, o 10º da pauta, o 503/82, de Pinhal, recorrente, então, Antônio Elemar Paulos. Tem a mandar, desembargador Gerson. Senhor presidente, aqui a questão de soma de depósitos, que também foram excessivos, o voto é pelo negativo de provimento do recurso. Eu até menciono um julgado do desembargador Oyama, no meu sentido, agora é de maio desse ano. A falha foi superior a 10%, embora tenha sido pequena a diferença, eu me mantenho que acima de 10% não há como aplicar os princípios, então, pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença pela desaprovação e, de forma solidária, determina o recolhimento de R$ 1.800 nos termos da fundamentação do Tesouro Nacional. Todos já manifestaram concordância com o voto do eminente relator e assim proclamam o resultado. A unanimidade, negaram o provimento ao recurso. Passamos agora aos processos da relatoria do desembargador Gutelli. E o 11º, recurso de prestação de contas, 44179, de TAPS, Anderson Stiborski de Carvalho, é o recorrente. Aqui eu tenho notado a divergência com o parecer ministerial. Senhor presidente, renovando saudações, a desaprovação aqui das contas teriam 3 irregularidades. Uma, recebimento de recurso de origem não identificada, é um valor bastante pequeno, superior a R$100. Uma extrapolação do limite de gasto com aluguel de veículo automotor para campanha e abertura de conta fora do prazo. Em relação à primeira irregularidade, recurso de origem não identificada, o prestador ele acabou depositando um recurso dentro da conta do fundo partidário, que não poderia. Por isso, ele declarou como de origem não identificada, que seria a forma como ele teria para declarar. Verificando no divulgacam de contas, é possível verificar que o depósito, e esse tipo de depósito é aqueles inferiores a 1.064, ou seja, que é a declaração da pessoa, a pessoa que declara o CPF, né, no caso, R$ 69,58, consta lá o CPF dele. Então, ele, quando depositou declarando que seria... Está lá o CPF dele, constando que é o que a norma exige abaixo de R$ 1.065,48. Só que depois ele acabou informando como recurso de origem não identificada porque foi na conta do fundo partidário, mas ele afirma que seria recurso dele, efetivamente. Então, estamos entendendo que realmente é recurso dele. Talvez aqui possa... No caso, poderia ser já aprovação com ressalvas porque foi depositado na conta errada, né, o recurso, não na conta de outros recursos. A segunda irregularidade, locação de veículos, em que o gasto superou em 20% os gastos contratados. O recorrente declarou gastos contratados no valor de R$ 2.069,58. Ele somente poderia ter gasto com aluguel de veículo a quantia de R$ 413,91, que corresponde a 20% das despesas contratadas. Contudo, o recorrente gastou com aluguel de automóvel R$ 800, superando em 386 o limite estabelecido pela legislação, permanecendo a irregularidade. E a terceira irregularidade seria o atraso na abertura da conta bancária, não foi negado pelo recorrente. E é importante salientar aqui que os recursos são todos eles, salvo esse valor de R$ 69,58, do fundo partidário. Então, em virtude de serem recursos públicos, né, o valor é R$ 386,08,
que nós, no nosso critério, entendemos que somente valores bem abaixo disso que seriam considerados irrisórios, considerando que o percentual é superior a 10%. No caso, é 16,29% das receitas. Em virtude disso, nós opinamos pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para afastar a questão do recurso de origem não identificada, mantendo a desaprovação das contas. Senhor presidente, renovando as saudações, como comentamos no início dos trabalhos, o doutor Fábio acabou de proceder a uma retificação, ao parecer, e o voto está completamente alinhado. A única divergência que havia é com relação à aprovação com ressalvas ou não das contas, em razão do valor diminuto, né, de R$ 386,08, situação idêntica ao pautado hoje de número 7 pelo desembargador Silvio, né, conforme entendimento pacificado já nesta corte. Estou encaminhando o voto, então, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente relativas às eleições municipais de 2020. Este é o voto, senhor presidente. Todos de acordo, proclamam o resultado por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso, aprovando as contas com ressalvas. O 12º, desembargador Botelho, 420,09, Sarandi, Luiz Carlos Lucieto, o recorrente. Perfeito. Este aqui é uma irregularidade de lançamento equivocado de despesas com advocacia e contabilidade, na rubrica errada na prestação de contas. Esta falha é considerada incontroversa. No entanto, o valor igualmente é reduzido, a somatória de R$ 800, fica abaixo das 1.000 FIRs, não obstante representem 27,63% das receitas operadas na campanha. De forma que eu estou votando, senhor presidente, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 2º, da Resolução TSE 23.607 de 2019. É o voto de todos, proclama o resultado. À unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalva. O seguinte, desembargador Botelho, também prestação de contas, a matéria 39156. Perfeito. Sarandi, de novo. Newton de Bastiani, o prefeito. Antes foi o vereador, agora é o prefeito. Tenha a bondade, Botelho. Senhor presidente, renovando as saudações, se trata de irregularidade na campanha majoritária, candidatos Newton de Bastiani e Reinaldo Antônio Nicola, respectivamente candidatos a prefeito e vice, em razão da não desaprovação de contas, em razão da não comprovação de receita da ordem de R$ 21.000, sendo que dos quais 20.000 oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não houve determinação de recolhimento. O candidato sustentou que se tratou de um erro formal de lançamento, né, e, efetivamente, nos extratos acostados aos autos, houve a comprovação da transferência eletrônica bancária, no valor de R$ 20.000, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa irregularidade não decorreu de não estar informada na contraparte no depósito bancário respectivo e apurado, então, pela unidade técnica, é considerado como recurso de origem não identificada. Em consulta ao Divulga Can de Contas, ficou completamente esclarecida esta origem. Os recursos vieram do Diretório Nacional do PDT, de modo que entendo saneada esta irregularidade. Permanece, entretanto, a irregularidade da ordem de R$ 1.000, que foi silenciado. Eu disse que não é para mexer nisso aí. Faz os teus, deixa-se para mim. Faz os teus, faz isso aí. Correspondente a 0,71% das receitas empregadas na campanha, que foram da ordem de R$ 139.985. De modo que, senhor presidente, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para, nos termos da fundamentação, aprovar com ressalvas as contas dos recorrentes relativas ao pleito de 2020. Este é o voto, senhor presidente.
Bem, todos estão de acordo, proclamam o resultado. Por unanimidade, deram parcial provimento do recurso, aprovando com ressalva as contas. Passamos agora de relatoria de Desembargador Oyama. Desembargador Oyama, 36308, de Ulha Negra, Wagner Tavares da Silva, recorrente. Senhor presidente, minha saudação extensiva a todos os integrantes da sessão, bem como a nossa audiência. Neste caso aqui, as contas de Wagner Tavares da Silva foram aprovadas com ressalvas e houve a determinação do recolhimento da quantia de R$ 107 ao Tesouro Nacional. A falha seria a omissão de gastos com serviços advocatícios na prestação de contas. Em todas as manifestações do recorrente, ele disse que essa despesa foi suprida pela chapa majoritária e juntou um contrato de prestação de serviços entre o Partido Progressista de Ulha Negra e uma empresa de contabilidade e registro. Uma coisa que não faz o menor sentido. A despesa seria de serviços advocatícios e ele junta um contrato do partido com uma empresa de contabilidade, de modo que permanece a irregularidade. O valor foi calculado com base na média dos serviços advocatícios para o município de Ulha Negra, de modo que eu tenho que a sentença merece ser mantida na integralidade e o voto é por negar provimento ao recurso. Todos de acordo, proclamam o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. Seguinte, desembargador Oyama, ao final, 42791, de Capão da Canoa, Eduardo Medeiros Sarmento, por recorrente. Tenha bondade. As contas de Eduardo Medeiros Sarmento foram reprovadas por gastos com recursos próprios acima do limite do município. No município de Capão da Canoa, o gasto com recurso próprio seria da ordem de 2.732 e ele aplicou recursos próprios de 6.417, excedendo o limite em 3.685. E o argumento é bem singelo. O argumento do recorrente é que o valor estabelecido pela resolução é insuficiente frente ao número de eleitores para candidatos que pretendam prestar contas de modo transparente. O argumento não tem a menor consistência jurídica. De modo, senhor presidente, que o voto é por negar provimento ao recurso. Todos de acordo, proclamo o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O seguinte, desembargador Oyama, vem de Canoas. É o recurso 24821, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro de Canoas, recorrente, recorrido Abimael Almeida de Oliveira. Com a palavra, desembargador Oyama. Senhor presidente, esse é exatamente igual aos que foram relatados, aos de número 8 e 9, que foram relatados pelo desembargador Gerson agora há pouco. É o recurso isolado do partido em coligação, de modo que o voto é no sentido de julgar extinta ação sem resolução de mérito prejudicado o recurso. Todos estão de acordo, proclamam o resultado. Por unanimidade, extinguiram o feito sem resolução de mérito, por ausência de condição da ação, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. Aquelas tidas que oportunamente vamos melhorar. O seguinte, desembargador Orvalho agora, começamos a relatoria do desembargador Orvalho. Recurso de prestação de contas, final 128,95, Giovana dos Santos Tiago, a recorrente, procedência de Alvorada. Desembargador Orvalho. Senhor presidente, renova a saudação. Aqui se trata de sentença que desaprovou contas em virtude do pagamento de despesas com recursos de campanha por meio distinto daqueles previstos no artigo 38, matéria já bem conhecida da Corte. O recorrente alega que os cheques foram nominais ao fornecedor, que confere com os extratos das contas bancárias e confere com as notas fiscais, e também foram confirmados por declarações dos fornecedores. Eu estou aqui me valendo de decisão já conhecida de todos, do desembargador Oyama, no sentido de que as declarações dos fornecedores não são documentos hábeis para infirmar a irregularidade por serem documentos unilaterais. O valor é superior a 1.000 UFIR, razão pela qual eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Giovana dos Santos Tiago, mantendo a sentença que julgou desaprovadas suas contas,
relativas ao pleito 2020, que fundamenta no artigo 74.3 da Resolução TSE 23.607. Muito bem. Todos estão de acordo com o que proclamar o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O seguinte desembargador Orvalho envolve conduta vedada de agente público. É de São Jorge. O recorrente é o promotor eleitoral e o recorrido é Jorge Pivoto. O alinhamento com a manifestação ministerial, eu creio então, que o doutor Fábio fica dispensado a intervenção. Então, desembargador Orvalho. Aqui é recurso contra a decisão que julgou improcedente representação ajuizada contra Jorge Pivoto. Na inicial, o recorrente narrou que Jorge Pivoto, na condição de prefeito, autorizou, determinou a entrega de presentes aos servidores municipais por ocasião do chamado Dia do Funcionário Público, distribuindo bolsas térmicas para os servidores. E o recorrido ele admite a ocorrência do fato, mas opõe o argumento de que os bens distribuídos não constituiriam presentes, mas utensílios visando a melhoria das condições de trabalho dos servidores. Ora, nós sabemos que, no ano eleitoral, a administração pública só pode distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios se ocorrer alguma daquelas hipóteses legais, basicamente calamidade pública, estado de emergência, etc. E, apesar do ano de 2020 ter sido marcado pela pandemia, o fornecimento de bolsas térmicas não possui vinculação alguma ao combate no enfrentamento da moléstia. No que diz respeito à aplicação da pena de cassação do registro, a orientação firmada pelo TSE é no sentido de que a sua incidência depende da análise da gravidade do ilícito. E, nesse caso, não se vê gravidade para tanto, o recorrido não foi candidato, mesmo que tivesse sido a aplicação dessa medida revelar-se desproporcional e ilícito praticado, mas deve, sim, sujeitar a multa pecuniária. Então, diante do exposto, eu voto pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de julgar procedente a representação com fulcro no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504, condenando Jorge Pivoto a multa no valor de R$ 5.320,50. Todos já manifestaram concordância com o voto do eminente relator, proclamam o resultado. Por unanimidade, deram provimento ao recurso, a fim de julgar procedente a representação e condenaram o recorrido ao pagamento da multa no valor de R$ 5.320,50. Desembargador Orvalho, agora o derradeiro da nossa sessão jurisdicional vem de Júlio de Castilho. Sérgio Roberto Santos de Souza é o recorrente e a relatoria de Vossa Excelência. Com a palavra, desembargador Orvalho. Trata-se de recurso contra a sentença que desaprovou as contas do recorrente em virtude das seguintes irregularidades: pagamento de despesas com recurso de campanha por meio distinto do artigo 38 e pagamento de despesas no valor de R$ 160,19 com recurso que não transitou pela conta bancária, configurando recurso de origem não identificada. Quanto ao juízo de desaprovação das contas, eu tenho que o apelo merece parcial provimento para que sejam aprovadas com ressalvas, tendo em vista que o valor é inferior às 1.000 UFIRs, conforme já temos decidido nessa corte. Então, diante do exposto, eu voto pelo parcial provimento do recurso apenas para aprovar a prestação de contas com ressalvas, mantendo o dever de recolhimento do valor de R$ 160,19 ao Tesouro Nacional. Todos já manifestaram sua concordância, com isso posso proclamar o resultado, então. Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo o dever de recolhimento do valor de R$ 160,19 ao Tesouro Nacional. Com isso, fica encerrada a nossa sessão jurisdicional. Passemos à sessão administrativa. O primeiro feito administrativo é uma requisição de servidor de Panambi, Angélica Maiara Semi Schumann, Panambi, né? E, então, estão preenchidos todos os requisitos, todos estão de acordo, proclamam o resultado, deferiram o pedido de requisição unanimidade. E o derradeiro feito administrativo é o que envolve a aprovação da resolução que vai regulamentar o que, já, de certa forma, já existe entre nós, as audiências telepresenciais. E tem a videoconferência, que são audiências realizadas em dependências dos cartórios eleitorais, mas já a telepresencial não, essa que é a diferença, que eu fui estudar, ela é diferente. As telepresenciais, a participação pode se dar em casa, no escritório ou em outro local. Esse ato vem da Corregedoria, e quero, então, elogiar
aos nossos funcionários da corregedoria, capitaneados pelo Dr. Rafael, e apenas a única coisa que antes conversamos seria a alteração do termo ali, liturgia, né? No inciso 6º do artigo 7º, que o desembargador Meixe sugeriu. Qual foi o termo, desembargador Meixe? Está fechado. Eu tenho uma outra sugestão depois. Vamos ver. Desembargador Meixe. Solenidade, presidente. Vamos ver. A minha sugestão... Veja, ficaria sigam a mesma solenidade dos atos processuais presenciais. A minha sugestão, presidente, se me permite, eu fui ler o que o Código de Processo, tanto o de 73, o anterior, previa com relação à audiência, e o que o novo CPC prevê. E aí a minha sugestão, e lá no anterior, seria assim: adotem a mesma elevação e urbanidade. Adotem a mesma elevação e urbanidade. Eu sugeriria, então, solenidade, quem sabe solenidade e... Solenidade é uma forma solene de se apresentar, né? O deputado, por exemplo, ele vai tomar posse, ele tem uma solenidade, alguma coisa, né? O advogado vai sustentar. É que eu acho que a urbanidade envolve mais que um dever, por exemplo, de conduta, né? Que eu acho que este seria o sentido da norma. Tanto Mas quem sabe, não, Silvio. Tanto o anterior quanto o atual. Silvio, quem sabe as duas palavras. Quem sabe as duas. Ah, sim. Mas com a mesma solenidade. Eu acho que é um excesso da taverna, duas para. Eu acho que solenidade já comporta, porque a urbanidade está insta, está no Código de Ética, está nas leis, está em tudo, está no Código de Processo. Me parece que solenidade ou ritualidade, porque a liturgia é um ritual. A linguagem, né? Mas a linguagem não precisa estar no provimento. Porque assim, a única coisa que me ocorreu foi talvez a ritualidade para os atos processuais, mas a ritualidade também se aproxima de questão processual. Os bárbaros. Formalidade não. Os bárbaros. A minha sugestão seria formalidade, exatamente isso. Eu acho que simplifica. E é mais compreensível, né? Olha, eu fui no dicionário... Sigam a mesma formalidade. Pronto. Fui até recorrer ao dicionário, não ajudou muita coisa. Né? Liturgia não ajudou nada, né? Eu acho que religioso. Eu acho que para descartar a liturgia, eu acho que a sugestão do desembargador Orvalho, para mim, se adequa melhor. Formalidade. Formalidade, eu acho que mais simples, mais objetivo, né? Não, e mais compreensível também. Exatamente. Então, liturgia assim. vai acabar alguém rezando. Fica assim, então fica a formalidade. Formalidade. No mais, estão todos de acordo? Cumprimentando mais uma vez o belo trabalho que veio da corregedoria. Cumprimento o Padre Meixe e a sua equipe. Presidente, só queria destacar, presidente, que além do doutor Rafael Gonçalves Nunes, que é o nosso secretário, nós tivemos a participação muito efetiva de João Carlos Dalmolin da Rosa, servidor do gabinete da Corregedoria, e do doutor Roberto Brus Amarelo da Cunha, coordenador da Coordenadoria de Assuntos Judiciários, além do doutor, nosso secretário, doutor Rogério Vargas, e do doutor Daniel Vobeto, em razão do trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação. E com a supervisão final dos nossos grandes processualistas, Armínio Abreu Lima da Rosa e Gerson Fisch. Não, processualistas, vamos terminar com bárbaros aí. já não vai poder. Não, aliás, só bárbaro. Teve uma só bárbaros. Vamos substituir processualistas por visigodos. Teve uma reunião ainda das antigas câmaras cíveis reunidas, que começou lá uma rasgação de cedo. Vossa Excelência, que é comercialista, Vossa Excelência, que é civilista, Vossa Excelência, que é processualista. Eu disse, olha, com esse meu estilo, né? Vamos parar com isso, que vai terminar em vigarista.
Me permita só uma pergunta. Por isso eu não sou nada. Eu prefiro não ser nada. Eu me lembro da piada, né? Que o sujeito é um jurista, né? Um profundo conhecedor de dinheiro. Não, empresta dinheiro a juro. Então, tá, colega. Me permita uma pergunta ao doutor Fábio, presidente. Quando é que sai em férias, doutor Fábio? Até quando fica entre nós? Eu saio de férias na sexta-feira, mas ainda vou ficar fazendo aí, se me designarem para alguns processos que ainda estão comigo, eu gostaria de ainda, em outubro, nessas férias, ainda atuar um pouco ainda no eleitoral, mas não, vamos ver, mas as minhas férias estão marcadas para sexta-feira. Mas eu aguardo um jantar na casa do doutor Silvio, aí, quando a pandemia der uma mainada. Esse semana que vem vai estar aqui. Todos estamos aguardando. Está ótimo. O Silvio não oferece jantar, oferece ágapes. É verdade. Bondade. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Então, tá, eminentes colegas, terminamos o mês de setembro, né? Eu estou contando os dias para terminar a presidência. Para ter essa folga que o doutor Fábio vai ter agora aqui. Embora muito agradável aqui o TRE e tal, mas é uma carga de trabalho pesada. O senhor vai estar aqui essa semana, presidente? Vou, se Deus quiser. Então tá. Um grande abraço a todos aí, um bom fim de semana e até a nossa sessão na terça que vem, se não me engano. Não. Quinta aqui, 7 de outubro aqui até. Quinta. Próxima sessão. Quinta de outubro, 7 de outubro às 14 horas. Então, até lá. Um abraço.